Apocalipse 19. Eu quero ler um texto. E por conta do tempo eu vou ler apenas o versículo 7. Apocalipse 19, 7. E assim diz a palavra: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Cadê a noiva que se prepara? Cadê a noiva que se prepara? Cadê a noiva que está se preparando? Aonde estão as escolhidas? As escolhidas de Deus. É com você que eu quero falar nessa manhã. Vamos ao seu lugar em nome de Jesus. É uma grande honra estar aqui. Todos os anos que eu volto aqui, eu tenho certeza da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Eu quero honrar a Deus pela vida da pastora Laudijane, pelo pastor Keison, esse casal que eu amo, que eu tenho como família, referência. Vocês são referência para mim, pastora Laura, pastora Suzana, Nath, pastor Daniel, pastor João. É uma grande responsabilidade estar aqui, mas eu não quero falar nada mais do que a própria palavra. E quando o Senhor ministrou esse texto ao meu coração, Ele falou muitas coisas comigo. E na versão Almeida Revista Atualizada, esse texto traz uma palavra diferente quando se fala da noiva que se aprontou. Na Almeida Revista Atualizada vai dizer assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. E você sabe que isso é uma profecia. Só para você entender esse contexto. Ai, pastor, vai pregar em Apocalipse, um livro difícil. Não é não. É difícil não. É só você dar uma estudadinha que você vai entender. E o Senhor começou a falar comigo fortemente sobre esse casamento que vai acontecer. Porque este casamento é a consumação da salvação. Este casamento é a consumação da salvação. E quando a palavra vai dizer que chegou a hora do casamento do Cordeiro, minha irmã, você precisa entender que isso vai acontecer em um tempo determinado, mas nem todos irão participar. Só vai participar dessa boda, desse casamento, os fiéis. Somente os fiéis. Somente os fiéis irão participar das bodas. As bodas que é o casamento entre Cristo e a igreja. A união perfeita entre Jesus e os salvos. E esse momento, o momento em que esse casamento vai acontecer é depois da vitória. Olha isso. Vai acontecer depois da vitória contra o mal. Quando Jesus definitivamente destruir o adversário. E quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, eu me tremi, mas eu entendi claramente. E a minha palavra nessa manhã é simples, porque eu gosto de ser prática, eu gosto de ser didática, eu não gosto de complicar as coisas. Enquanto o noivo não vem, a noiva se prepara. Enquanto esse casamento não acontece, enquanto isso não acontece, enquanto nessa terra você, casa escolhida,
precisa estar se preparando. Então esse texto vai me levar a um entendimento de que esse casamento é para quem se preparou. É para quem se preparou. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. E eu acredito que Deus nos reuniu no Misbatom, Casa Escolhida 2025. E eu falo isso debaixo do temor do Senhor, para nos conscientizar, para nos lembrar, para ratificar que Deus não muda os seus planos. Deus não vai mudar os seus planos. Tudo que Ele falou, Ele vai cumprir. Você precisa sair daqui hoje com uma nova consciência, com um novo temor, ao estar diante da palavra, ao entrar dentro da igreja, ao dobrar os seus joelhos para orar. Quando você estiver na sua casa, quando você estiver caminhando, quando você estiver falando com Deus, haja o que houver. Em qualquer situação, você precisa ter consciência de que todos os seus atos estão sendo contabilizados e vistos por Deus. É uma mensagem para você refletir. Porque uma noiva que se prepara, a minha palavra para a noiva que está se aprontando, que está se preparando, tem consciência que a sua casa tem que estar em ordem sempre. A noiva que sabe, tem consciência. Tem consciência. Tem consciência. E eu fui pesquisar a palavra ataviou no original. E olha o significado: tornar pronto, preparar, fazer as preparações necessárias, deixar tudo pronto. Alguma coisa? Não. Quando tiver a fim? Não. Deixar tudo pronto. Aí vai dizer assim, que essa palavra é originário do costume oriental de enviar antes dos reis em suas viagens pessoas para nivelar as estradas e torná-las transitáveis. Ah, como Deus fala comigo no significado. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Tem um costume oriental de enviar antes dos reis em suas viagens pessoas para nivelar as estradas e torná-las transitáveis. Quero fazer uma pergunta para você. Você seria uma pessoa escolhida por Deus para ser enviada antes do rei? Você seria escolhida para Deus enviar antes? Você seria? Por acaso Deus poderia te enviar antes? Por acaso Deus poderia te levar antes dessa viagem para nivelar as estradas e torná-las transitáveis? Aonde você está? Como é que é? Tem confusão ou tem paz? Aonde você pisa? Como é que é? Você repele ou você atrai as pessoas? Aonde você está? Como fica o clima? Como fica o ambiente? Eu entendo que esse significado pode falar muito sobre nós mulheres. Pode falar muito sobre nós, porque nós somos a casa, nós somos a obra, nós somos, e tem um arquiteto que nos projetou, que tem um projeto em mãos, e ele não te fez para ser destruidora de caminhos. Ele não te fez para ser destruidora de caminhos. Ele te fez para ir à frente e tornar os caminhos transitáveis. Ele te chamou para tornar os caminhos transitáveis. Eu sinto a graça de Deus nessa palavra. Deus está dizendo a gente aqui, Deus está falando com mulheres aqui. Está na hora de você lembrar que você é obra-prima, mas ainda é obra em construção. Então bora pegar o capacete
concluiu a obra que ele começou. Ele não concluiu a hora que ele começou. E se você que é espiritual, me ajuda intercedendo nesse momento sobre essa palavra, porque tem acontecido muito do adversário vir e roubar o pensamento das pessoas na hora que chega uma palavra de confronto. Mas você vai sair daqui hoje em posse dessa palavra, sabendo que ela será vida para você, sabendo que ela será livramento para você, sabendo que Deus enviou mulheres aqui para te encorajar, para te instruir, para te apontar, para te lembrar, para te dizer que a obra que Ele tem contigo, Ele vai terminar, Ele vai concluir. Se você não desistir, se você não recuar, se você avançar, se você continuar se colocando na mão do arquiteto, na mão do arquiteto. Deixa eu te falar uma coisa, Deus quer fazer uma obra em você, mas a minha pergunta é: você está disposta a se colocar na mão do arquiteto e seguir as instruções e o comando dele? Você tem que ter consciência que enquanto você estiver aqui na terra ainda vai dar tempo, porque aqui é lugar de construção, mas o céu é lugar de obra feita. Aqui é lugar de construção, mas no céu, o céu é lugar de obra feita. E se você deseja reinar em glória com Ele, eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Uma palavra, a minha palavra é de um ponto para você. Uma palavra eu tenho para você. Você quer saber? Se você deseja reinar em glória com Ele, você precisa decidir permanecer no lugar de construção. Permanecer no lugar de construção, aonde o Espírito Santo coloca a mão na tua vida e não tira nunca mais. Aonde o Espírito Santo coloca a mão nas tuas emoções. E não só te consola, não só te abraça, não só te acolhe, mas Ele também te corrige e fala para você assim: ah, minha menina, eu sinto a tua dor, minha menina, recolhe as tuas lágrimas, recolhe as tuas lágrimas. Sabe que eu sinto Deus falar no meu coração? Ele tem colo para você. Ele tem colo para você nessa manhã. Mas Ele também está colocando diante de você um caminho. Existe um caminho que precisa ser aplanado. Existe um caminho, porque você é edificadora, escolhida, casa. Tem tempo de chorar, mas também tem tempo de se alegrar. Sabe, esse lugar permanente de construção é um lugar, é o lugar aonde Ele constrói em nós aquilo que só Ele pode construir. É o lugar onde só Ele tem acesso. É um lugar onde só Ele pode mexer nas nossas estruturas. Porque a gente sabe muito bem maquiar e colocar no rosto um sorriso fingido, mas na presença dEle não dá para fingir. Diante dEle não dá para fingir. Na presença dEle não tem como fingir. E tem muita gente enganada, tem muita gente equivocada, tem muita gente disperso, tem muita gente se dobrando ao que não deveria. Se dobrando, se dobrando, se dobrando. Quem sabe você entrou aqui hoje e a sua alma está prostrada.
Não é quebrantamento não, você alma está prostrada. Não é quebrantamento, porque você nunca muda de fase. Você permanece sempre no mesmo lugar, sentindo as mesmas coisas, vivendo as mesmas coisas. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: você não é uma obra incompleta. Há um tempo para cada coisa, há um tempo para cada coisa, há um tempo para cada coisa. E sabe o que Deus falou comigo enquanto eu ali estava sentada ontem à noite? O Senhor começou a falar comigo tão fortemente, e essa palavra fez todo o sentido. Essa palavra começou a queimar ainda mais no meu coração. Eu anotei aqui para eu não errar e dizer exatamente o que o Espírito Santo falou comigo. Ele me disse assim: é necessário uma reforma. É necessário uma reforma, porque muitos estão fartos, nada lhes falta, porém paralisados. Fartos, tem tudo, mas não tem direção. Fartos, tem tudo, mas sem visão. Fartos, tem tudo, mas instáveis. E aí o Senhor me fez lembrar de um homem que tinha tudo, mas um homem que priorizava sobre todas as coisas o eterno. Sabe quem é? Davi. Como eu aprendo com Davi, como eu aprendo com as atitudes de Davi, porque ele, sendo rei, foi um servo ensinável, alguém que se colocava diante da presença de Deus, alguém que orava, alguém que buscava, alguém que estava farto de tudo, mas não estava paralisado, não estava sem direção, sem visão e nem instável, mas tinha fome e sede por Deus. E é diferente. Ai, é tão diferente. É tão diferente. Deus fala no meu espírito nessa manhã que Ele vai mudar o estado de pessoas aqui, porque o que Ele deseja é você em plena atividade, é você plena em atividade, produtiva e sedenta por mais dEle. E Ele me lembrou Davi, lá no Salmo 25. Eu quero terminar a minha palavra deixando aqui, destacando alguns textos tão simples, mas fala verdadeiramente daquilo que Deus faz na vida de quem se coloca na mão do arquiteto. Eu creio que o Senhor nos reuniu nessa conferência, e hoje existem mulheres aqui. Eu falo isso em nome de Jesus. Existem mulheres aqui que precisam fazer uma revisão na sua casa. Uma revisão na sua casa. Uma revisão na sua casa. Quanto tempo tem que você não abre uma gaveta lá na tua casa para tirar a sujeira, para organizar? Você precisa fazer uma revisão nos teus pensamentos. Uma revisão. Uma análise real. Sem ninguém ter que te falar nada, a não ser o Espírito Santo. Sem ninguém ter que ficar te apontando, porque tem hora que nem adianta, porque tem gente que não quer ouvir. E o Senhor te trouxe aqui hoje para um trato particular e pessoal. Eu gostaria de pregar qualquer outra coisa, mas dessa palavra, dessa manhã, ela é necessária para mim e para você. Uma palavra que vai nos direcionar nessa manhã, e o Espírito Santo foi falando fortemente ao meu coração, que para fazer revisão de casa, precisa ter o mesmo coração que Davi teve, e com a mesma visão que ele tinha sobre o Senhor. No Salmo 25 e no versículo 8, é Davi que vai declarar: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Oh meu Deus, isso fala tanto.
Hoje o Senhor quer mostrar para você o caminho. Eu não quero gastar mais nenhum minuto te dizendo que não é de Deus para você, porque na verdade o que nós temos que destacar nessa manhã é o caminho, que é Jesus, que é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Tem gente que parece que está esquecendo disso. Esquecer. Não pede mais direção a Deus antes de fazer planos e projetos. Não entrega mais o dia ao Senhor. Não pergunta ao Espírito Santo o que responder ao marido. Tem gente que se esqueceu que é obra, que é a obra do arquiteto. Um arquiteto que trabalha para que o projeto não seja comprometido. Um arquiteto que trabalha para que a obra não seja comprometida. E você não consegue entender porque Deus disse um não para você. Fica frustrada, agoniada quando recebe um não, porque Deus só está no sim. Porque Deus só está nas portas abertas. Porque Deus só está na bênção. A noiva que se apronta, ela discerne e entende o sim e também entende o não. E o salmista ele vai falar que ele é bom e justo, e por isso mostra o caminho aos pecadores. Isso fala de um Deus que faz de tudo, que fará de tudo para que você possa desfrutar da eternidade com Ele. Ele fará tudo e mais. E o versículo 9 ele vai dizer: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Irmã, enquanto você estiver buscando caminhar nos seus próprios caminhos, você vai ficar batendo sua cabeça. Enquanto você estiver insistindo em caminhar pelos seus próprios caminhos. Mas eu vim aqui te lembrar que como casa escolhida, você não é marionete de Deus. Você é obra dele. Eu vou repetir, como casa escolhida, você não é marionete de Deus. Você é casa escolhida. Ou seja, você não presta para mais nada além daquilo que Ele te projetou para viver e para fazer. Você acha que é à toa que quando Deus fez a mulher, Ele chamou a mulher de auxiliadora idônea, adequada. Não foi à toa. Sabe o que isso me diz? Que não importa o cenário, não importa a situação, não importa, você na mão do arquiteto estará sempre em vantagem. Não importa a situação. Eu vim aqui te dizer algo que é óbvio, mas é uma loucura. É uma loucura pensar. É uma loucura pensar ou imaginar que mesmo diante do pior cenário, Deus na sua vida, tudo será favorável a você. Mas é para quem crê, é para quem acredita que assim Ele faz. Porque tudo que Deus faz não traz prejuízo. E essa consciência, minha irmã, quando você tiver essa consciência, vai ficar leve se submeter até o seu marido. Não vai ser difícil vir e ofertar e dizimar na casa do Senhor. Quando você tiver consciência disso. Porque quem resiste é porque ainda não entendeu, ou porque não quer entender. Porque quem resiste é porque está buscando viver pelos seus próprios caminhos. Mas você precisa entender o que está escrito no versículo 10 do capítulo 25 de Salmos, que diz assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Eu vim aqui hoje te perguntar se você está disposta a colocar no altar de Deus o plano que você fez, o projeto que você fez.
Porque Deus quer fazer nessa manhã uma troca com você. Que isso, pastora? Sim. Ele não vai colocar a mão no teu plano enquanto você não entregar a Ele. Eu te pergunto hoje, que tal? Que tal fazer uma troca? Entrega para Deus o teu plano. Pega o projeto dele. Pega o projeto dele para você. Pega para você. Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer, porque para estar em plena atividade, a todo vapor, com força e vigor, você tem que se apropriar do plano e do projeto dele. Aí eu vou dizer, Deus não quer apenas uma parte. Deus não quer apenas a suíte da sua casa. Deus quer a cozinha. Deus quer o armário. Deus quer a sala. Deus quer a varanda. Deus quer o quarto dos meninos, como diz minha amiga pastora. Ele quer tudo. Porque se não for tudo, se não for tudo, não tem trato. Se não for tudo, não tem trato. Se não for tudo, não tem trato. Por quê? Eu te pergunto nessa manhã, o que melhor do que amor e fidelidade? O que melhor do que amor e fidelidade? Que é exatamente o que Ele tem para você. É exatamente o que Ele tem para fazer e realizar na sua vida. E nesse momento, eu preciso falar e te lembrar que o Senhor, Ele está pronto agora para tirar toda a cegueira dos teus olhos, para que você veja claramente aquilo que a tua alma tenta esconder, aquilo que a tua dor, a rejeição, a ofensa não deixa você enxergar, aquilo que a tua alma tenta não ver, que você tem evitado. Deus te trouxe aqui essa palavra cirúrgica para mulheres aqui nessa manhã. Casa escolhida, você quer desfrutar das minhas bênçãos, quer reinar em glória, mas tem que ser do meu jeito. Olha o que o salmista, ele disse, olha a consciência que ele tinha, é para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. O Espírito fala claro ao meu coração, que Deus vai gerar mudança na sua vida visível. E é nas pequenas coisas. O Pai me diz, e Ele diz a você, é nas pequenas coisas. Porque longa é a tua caminhada, longa é a tua jornada. Mas enquanto você estiver destruindo o templo do Senhor, enquanto você estiver maltratando a sua própria casa, o que Ele poderá fazer? Sabe como você maltrata? Quando você não respeita a hora que você tem que dormir, você fica até 1 da manhã no Instagram rolando o feed do seu celular. Sabe quando você maltrata a sua casa? Sabe quando você maltrata a sua casa? Quando você não faz nenhuma caminhada, quando você não faz atividade, quando você não cuida do seu corpo, quando você não faz e quando você negligencia o que só você pode cuidar, o que só você pode fazer, o que só você pode cuidar. E quantos procuram quando não mais dá tempo? Quando não mais dá tempo. E eu sinto que nessa palavra é para pessoas aqui de forma específica. Você precisa pensar hoje. Deixa Ele falar para você o que você tem negligenciado. Deixa Ele falar com você. Eu não tenho essa capacidade. Eu sei que Ele falou para mim. Eu sei que Ele disse para mim.
Quando um dia, anos, mais de uma década atrás, de joelhos dobrados, com uma insatisfação na minha alma, eu orava, porque mesmo chorando insatisfeita pela misericórdia de Deus, eu não deixava de orar, porque Ele era tudo o que eu tinha. E um dia insatisfeita, eu orei e falei: Deus, o que o Senhor deseja? E Ele falou claramente: filha, você é minha casa escolhida, mas antes de te usar, eu quero fazer uma obra em você. E na verdade Ele está sempre fazendo. Foi quando nasceu o meu entendimento sobre a necessidade de reforma. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, porque nós vamos orar. Eu tenho 5 minutos, conforme aqui o cronômetro. E é o momento, agora, eu te peço para que você, nesse momento, esqueça quem está do seu lado. Porque eu sou testemunha de que Deus, Ele faz. Eu vim como uma mensageira de Deus hoje, para te dizer nesta manhã, que Ele deseja que você seja a mensagem. Ele deseja que você seja a mensagem, calada ou falando, sentada ou andando, abraçando ou deixando de abraçar. E o que você está falando, pastora? É porque é a noiva que vai participar das bodas do Cordeiro. É a noiva que foi fiel aos preceitos do Senhor. É a noiva que andou pelo caminho de Jesus Cristo, e que não olhou para a direita e nem para a esquerda, desejando o que está fora do caminho. Hoje Deus quer tratar com gente aqui, porque até os teus desejos Ele quer mudar, e Ele precisa fazer isso. Porque o grande perigo que nós corremos nesse tempo, e o grande perigo de todos os tempos, é um só: é o engano. Que aquilo que desejamos pode nos suprir. Quem caiu nesse primeiro engano foi a mulher no Éden, por desejar. Mas se você estiver pronta para Ele fazer essa obra em você, nenhum chocolate vai te tirar do caminho, nenhum Netflix vai te tirar do caminho, nenhum grupinho de WhatsApp das amigas que enche o WhatsApp de print mostrando, e tu viu como ela estava ridícula? Nenhum grupinho, não. Lá no teu WhatsApp vai ter só coisa que edifica. A sua vida vai ser preenchida somente pelo que edifica. A tua causa não será uma causa perdida, porque você vai se envolver na causa do eterno. E envolvida na causa do eterno, você não tem tempo para ficar jogando conversa fora. E para resumir, antes de orar, a minha palavra: na prática, a noiva que vai desfrutar das bodas do Cordeiro é a casa que escolhe viver em prontidão. E esse é o seu estado permanente. A noiva que se apronta vive em prontidão. E sabe o que é prontidão? É a qualidade do que está pronto. Presteza. Condição de quem está sempre pronto para fazer alguma coisa. Qual é a sua condição hoje? Preguiça? A pastora pediu para jejuar. Dá 11h45. A barriga está doendo. Doida para acabar o jejum.
condição de quem está sempre pronto para fazer alguma coisa. E olha só, facilidade de compreensão ou de execução. Mulher, tu vai sair daqui hoje. Você não vai ser mulher de discurso, não. Você vai ser mulher que vai cumprir a sua palavra. Porque a noiva que se apronta é aquela que se coloca nas mãos do arquiteto. E com um capacete na cabeça. E com as suas mãos na obra. Ele vai te receber. Ele vai te receber de braços abertos. Ele vai te receber. E Ele não só vai te receber, mas Ele vai te vestir de linhos finos. Ele vai te vestir de linhos finos. Eu quero só concluir te dizendo, assim como Ele falou comigo, bora logo mãos à obra, que na eternidade não vai ter tempo para isso. Porque lá na eternidade será a separação definitiva do justo e do ímpio, do fiel e do infiel. E por isso hoje eu te pergunto, que casa você deseja ser? Casa de honra? Porque para Deus você é a casa escolhida. Ou qualquer outra coisa? Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E eu oro nessa manhã para que o Espírito Santo de Deus, que é o forte conselheiro, o nosso amigo Espírito Santo, que Ele não só te abrace nessa manhã, mas que Ele também tenha espaço no seu coração para fazer a obra que Ele precisa. E hoje nessa oração eu gostaria que você apresentasse o seu coração a Deus. Quanto tempo tem que você não apresenta o seu coração a Ele? Eu gostaria que você apresentasse o seu coração. Se você deseja apresentar o seu coração comigo, vamos orar. Senhor, nós apresentamos o nosso coração. Tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Não permita, não deixe, Espírito Santo, sermos enganados por nada. Eu te peço, Espírito Santo, para que tu venhas, tu mesmo venhas trazer luz às nossas trevas. Que os nossos olhos estejam sempre abertos e diante da tua palavra tenhamos o espírito de prontidão para te obedecer sem concessão. Te obedecer e ser fiel aos teus preceitos, porque nós cremos e desejamos desfrutar contigo da glória eterna e ser vestidas de linho fino. Veste as tuas filhas de linho fino. Casa escolhida o Senhor nos fez, e nós te louvamos e bendizemos o teu precioso nome nessa manhã. Eu entrego essa palavra para que ela venha dar frutos eternos para a glória do teu precioso nome, em nome de Jesus. Amém.